A chamada de emergência foi recebida às 21h47, numa noite úmida de terça-feira, no final de maio de 2024. A voz da atendente permaneceu firme enquanto digitava o endereço no sistema, mas os gritos ao fundo faziam seus dedos tremerem. Crianças. Várias crianças, com vozes agudas e trêmulas de terror. A pessoa que ligou, uma vizinha que morava 3 casas abaixo, mal conseguia formar frases coerentes. Tiros, uma mulher caída, crianças presas dentro de casa. O endereço era na Pelican Bay Court, uma rua sem saída tranquila em Deltona, Flórida, onde as famílias faziam churrascos nos fins de semana e as decorações de Halloween ficavam expostas até o dia de Ação de Graças. Em 4 minutos, 2 carros de patrulha do xerife do condado de Volusia chegaram à rua, seus faróis cortando a espessa escuridão da Flórida. O ar úmido cheirava a jasmim e pólvora. Os policiais encontraram a porta da frente aberta, com a moldura lascada perto da fechadura. Dentro da sala, 4 crianças se amontoavam em um sofá, a menina mais velha segurando a mais nova contra o peito. Seus olhos estavam arregalados, mais secos, o choque reprimindo as lágrimas que viriam mais tarde. Nenhuma delas falava. Simplesmente apontaram para a porta dos fundos. No pequeno quintal cercado atrás da casa, os policiais descobriram o corpo de Marina Castellanos, de 31 anos. Ela estava deitada de bruços perto de uma casinha de brinquedo de plástico, com o braço estendido em direção ao portão dos fundos, como se estivesse tentando alcançá-lo. Havia uma poça de sangue sob ela, encharcando a grama St. Augustine que seu marido havia cortado apenas 2 dias antes. O médico legista contaria mais tarde 7 ferimentos de bala, 3 deles fatais. Seu celular estava quebrado ao lado dela, com a tela ainda brilhando com uma mensagem de texto não enviada que dizia: "Por favor, não faça isso." Marina era enfermeira cirúrgica no Halifax Health Medical Center em Daytona Beach, conhecida entre os colegas por chegar cedo e ficar até tarde. Ela trabalhava no turno da noite 3 vezes por semana, chegando em casa ao amanhecer para preparar o café da manhã para os filhos antes de eles irem para a escola. Seus colegas de trabalho a descreviam como incansável, o tipo de pessoa que se lembrava do aniversário de todos e nunca reclamava dos turnos duplos. Fora do hospital, ela era uma mãe dedicada a 4 filhos com idades entre 13 e 5 anos. Amigos disseram que ela vivia para eles, organizando viagens à praia de New Smyrna em seus dias de folga e treinando o time de futebol da filha, apesar de não ter experiência esportiva. Mas aqueles que a conheciam bem notaram mudanças nos últimos meses. Marina havia ficado mais quieta, mais retraída. Ela parou de postar fotos nas redes sociais, algo que fazia religiosamente desde que seu filho mais velho nasceu. No trabalho, ela começou a almoçar sozinha em seu carro, em vez de se juntar às outras enfermeiras na sala de descanso. Quando perguntavam se estava tudo bem em casa, ela sorria e mudava de assunto. Sua irmã, Helena, disse mais tarde aos investigadores que Marina havia se confiado a ela apenas 2 semanas antes de sua morte. O casamento estava desmoronando. Ela havia descoberto algo sobre o marido, algo que descreveu como imperdoável, algo que a fez questionar tudo o que pensava saber sobre ele. O nome do marido era Gabriel Reis, embora todos o chamassem de Gabe. Aos 34 anos, ele trabalhava como mecânico diesel em uma empresa de transporte rodoviário na Interstate 4, um emprego que o mantinha fora de casa por longos períodos. Ele era um homem grande, com 1,88 de altura, antebraços tatuados e barba bem aparada. Para os vizinhos, ele parecia bastante amigável, do tipo que acenava da garagem e ajudava a dar partida em baterias descarregadas. Mas havia momentos em que seu comportamento mudava, quando seu sorriso desaparecia e algo mais duro emergia em seus olhos. O casal estava casado há 12 anos, juntos desde que Marina tinha 19 anos, e trabalhava em seu primeiro emprego como auxiliar de enfermagem em um centro de reabilitação em DeLand.
O relacionamento deles sempre foi intenso. Amigos dos primeiros anos se lembravam de discussões apaixonadas, seguidas de reconciliações igualmente apaixonadas. Gabe era possessivo, verificava Marina constantemente, aparecia no local de trabalho dela sem avisar e a questionava sobre os colegas de trabalho homens. Na época, ela achava que era apenas proteção e até achava isso lisonjeiro de certa forma. Mas com o tempo, a proteção se transformou em controle. Ele monitorava o telefone dela, exigia as senhas das contas dela nas redes sociais e questionava por que ela precisava ir a qualquer lugar sem ele. Marina se adaptou, aprendeu a lidar com o humor dele e manteve a paz pelo bem dos filhos. Então, em março de 2024, tudo mudou. Marina descobriu mensagens de texto no telefone de Gabe, mensagens que revelavam um segredo que ele guardava com intensidade violenta. Ele se envolvia com outros homens, conhecendo-os por meio de aplicativos discretos, mantendo relacionamentos que havia escondido por anos atrás da fachada de um casamento tradicional. Para Gabe, um homem que se orgulhava de uma certa imagem dentro de sua comunidade e local de trabalho, esse segredo era a base de toda a sua identidade. A exposição significava a destruição, não apenas de seu casamento, mas da persona que ele havia cuidadosamente construído. Quando Marina o confrontou, ele não negou. Em vez disso, implorou. Prometeu que não significava nada, que era apenas confusão, uma fase pela qual ele passaria. Jurou que a amava, amava a família deles e faria qualquer coisa para mantê-los juntos. Marina queria acreditar nele, queria pensar que 12 anos e 4 filhos significavam alguma coisa, mas a confiança, uma vez quebrada, não se cura com promessas. Ela disse à irmã que se sentia presa entre ficar pelos filhos e partir para sua própria sanidade. Helena a incentivou a partir. Até se ofereceu para deixá-la e as crianças ficarem em sua casa em Orlando até que Marina resolvesse as coisas. Mas Marina hesitou. Partir significava advogados, disputas pela custódia, dividir as crianças entre 2 casas. Significava admitir o fracasso para seus pais, que a haviam alertado sobre se casar tão jovem. Significava recomeçar aos 31 anos com 4 filhos e um salário de enfermeira que mal cobria os custos da creche. Então, ela ficou, na esperança de que pudessem seguir em frente de alguma forma. Gabe interpretou sua permanência como perdão, como permissão para fingir que nada havia mudado. Mas Marina havia mudado. Ela começou a documentar as coisas, tirando screenshots, anotando datas e detalhes. Ela estava montando um caso, se preparando para o momento em que finalmente teria coragem de ir embora. Essa coragem chegou em 21 de maio de 2024, quando Marina descobriu que Gabe havia mentido novamente. Ele havia prometido encerrar todo contato externo para se concentrar na família. Mas ela encontrou novas mensagens, novas mentiras, provas de que nada havia mudado, exceto sua habilidade de esconder melhor. Ela o confrontou naquela tarde, depois que ele voltou do trabalho. As crianças estavam em casa fazendo lição de casa e assistindo televisão nos quartos adjacentes. Mais tarde, os vizinhos relataram ter ouvido vozes elevadas, o som de algo quebrando e, em seguida, um breve e terrível silêncio antes dos tiros começarem. Gabe havia pegado sua Glock 19 do cofre no armário do quarto, uma arma que ele mantinha para a proteção da casa, como sempre dizia. Marina correu. Ela conseguiu sair pela porta dos fundos, atravessar o pequeno quintal e chegar quase ao portão que dava para o beco atrás da casa, quase em segurança. Mas Gabe foi mais rápido. Ele atirou repetidamente, esvaziando o carregador nas costas dela enquanto ela caía. Em seguida, ficou em pé ao lado dela, recarregou a arma e atirou mais 3 vezes. As crianças ouviram tudo. A filha mais velha, Isabela, de 13 anos, ligou para o 911, enquanto levava os irmãos mais novos para a sala de estar. Sua voz na gravação é anormalmente calma.
O tipo de calma que vem da dissociação, de uma mente que se protege desligando-se. Quando os policiais chegaram, Gabe já tinha ido embora. Ele fugiu em sua caminhonete, deixando a arma na bancada da cozinha ao lado de um sanduíche pela metade. Uma caçada humana começou imediatamente, espalhando-se pelo condado de Volusia e pelos condados vizinhos de Seminole e Orange. Sua foto apareceu nos canais de notícias locais em menos de uma hora, acompanhada de avisos de que ele estava armado e era perigoso. Informações chegaram, avistamentos foram relatados de Sanford a St. Augustine, mas nenhuma levou a lugar algum. Gabe conhecia as estradas secundárias, os lugares onde alguém poderia desaparecer na extensa área suburbana da Flórida. A família de Marina se reuniu no hospital onde ela trabalhava e depois na casa de Helena, quando não havia mais nada a fazer além de planejar o funeral. Seus pais, imigrantes da Colômbia, que construíram uma vida na Flórida Central através de décadas de trabalho árduo, ficaram sentados em silêncio, atordoados. Seu pai ficava perguntando por que ninguém havia impedido isso, por que a polícia não havia feito nada antes que fosse tarde demais. Mas não havia nenhuma ordem de restrição, nenhum boletim de ocorrência, nada registrado que indicasse o nível de perigo em que Marina se encontrava. Ela mantinha seu sofrimento em segredo, acreditando que poderia lidar com isso, acreditando que poderia proteger seus filhos, mantendo a família unida. O funeral aconteceu em uma tarde de sábado, em uma pequena igreja católica em DeLand. Centenas de pessoas compareceram, enfermeiras em uniformes ao lado de vizinhos e amigos da família. As crianças sentaram-se na primeira fila, vestidas com roupas que a tia havia comprado no dia anterior. Elas não choraram durante a cerimônia, simplesmente ficaram olhando para frente, de mãos dadas, enquanto o padre falava sobre misericórdia e descanso eterno. Do lado de fora, câmeras de noticiários filmavam a uma distância respeitosa e repórteres perguntavam a qualquer pessoa que quisesse falar sobre a mulher que havia sido morta e o homem que havia feito isso. Enquanto Marina era enterrada em um cemitério com vista para um lago artificial, os investigadores continuavam procurando por Gabe. Eles rastrearam seu telefone, monitoraram suas contas bancárias, vigiaram as casas de parentes e amigos. Mas ele havia desaparecido completamente, deixando para trás apenas os destroços de uma família destruída por segredos e vergonha. E embora ninguém soubesse ainda, sua violência estava longe de terminar. A raiva que tirou a vida de Marina ainda ardia e logo encontraria outro alvo. Alguém que tinha estado ao lado de Marina, que a tinha incentivado a partir, que representava tudo o que Gabe culpava pela sua exposição. O nome dela era Helena Castellanos e tinha 3 meses de vida. A caça a Gabriel Reyes consumiu o gabinete do xerife do condado de Volusia durante as primeiras 72 horas após o assassinato de Marina. A detetive Sarah Brennan, uma veterana com 15 anos de experiência na unidade de homicídios do departamento, liderou a investigação. Ela já havia trabalhado em casos de violência doméstica antes, em muitos deles, e reconheceu o padrão imediatamente. Homens como Gabe não matavam apenas uma vez e desapareciam em remorso. Eles matavam para silenciar, para punir, para recuperar o controle que acreditavam ter sido roubado deles. E quando esse controle permanecia fora de alcance, eles expandiam sua lista de alvos. A primeira prioridade de Brennan era proteger a família de Marina, particularmente Helena Castellanos. Aos 35 anos, Helena era 4 anos mais velha que sua irmã, e as duas compartilhavam um vínculo que ia além das relações típicas entre irmãs. Depois que seus pais imigraram de Barranquilla, no final dos anos 80, as irmãs contaram uma com a outra para enfrentar os desafios de crescer entre duas culturas.
Helena foi a primeira a aprender inglês, traduzindo para os pais em reuniões de pais e professores e consultas médicas. Marina era a mais ousada, a que seguiu a carreira de enfermagem, enquanto Helena escolheu o caminho mais seguro da administração de escritórios. Helena morava em Orlando com o marido, Marco, e os 2 filhos adolescentes em uma casa estilo rancho perto do Lago Nona. Ela trabalhava como gerente de operações de uma empresa de suprimentos médicos, um emprego que a mantinha ocupada, mas lhe permitia manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que Marina sempre lutou para encontrar. Nas semanas que antecederam o assassinato, Helena havia se tornado a confidente e o plano de fuga de Marina. Ela havia oferecido sua casa como refúgio, prometido ajudar com os cuidados dos filhos e até consultado um advogado de direito da família, em nome de Marina. Quando recebeu a ligação naquela terça-feira à noite em maio, Helena estava em sua cozinha preparando o almoço para o dia seguinte, e o som que saiu de sua boca quando soube que sua irmã estava morta fez seu marido correr da garagem. O detetive Brennan visitou Helena 3 dias após o funeral. A casa estava cheia de parentes, primos e tias circulando pelas salas com caçarolas e conversas em voz baixa. Helena estava sentada na sala de estar, com o rosto inchado de tanto chorar, mas com a postura rígida de raiva. Brennan explicou a situação cuidadosamente. Gabe continuava foragido. Sua caminhonete havia sido encontrada abandonada no estacionamento de um Walmart em Kissimmee, mas as imagens de vigilância mostravam ele entrando em outro veículo, possivelmente com a ajuda de alguém. Sem saber para onde ele tinha ido ou quem o estava ajudando, o departamento não podia garantir a segurança de Helena. Helena ouviu e então fez a pergunta que Brennan temia. "Você acha que ele vai vir atrás de mim?" Brennan não amenizou a situação. Gabe tinha que saber que Helena tinha incentivado Marina a ir embora. Ele tinha que saber sobre as conversas, os planos, as consultas com o advogado. Na cabeça dele, Helena não era apenas uma cunhada. Ela era uma inimiga, alguém que havia tentado destruir sua família. A psicologia era clara. Homens que matam suas parceiras costumam ter como alvo aqueles que consideram cúmplices de sua humilhação. Brennan recomendou uma equipe de proteção, mas restrições orçamentárias e questões jurisdicionais complicaram as coisas. Em vez disso, ela aconselhou Helena a variar sua rotina, evitar ficar sozinha e considerar ficar em algum lugar onde Gabe não pensaria em procurar. Mas Helena se recusou a se esconder. Ela tinha 4 filhos de Marina morando com ela agora, junto com seus 2 filhos. 6 crianças no total, com idades entre 5 e 16 anos, todas traumatizadas e de luto. Ela não podia desarraigá-las novamente. Não podia pedir que vivessem com medo, além de tudo o mais. Marco apoiou sua decisão, mas tomou suas próprias precauções. Ele instalou câmeras de segurança ao redor da propriedade, reforçou as fechaduras de todas as portas e recuperou sua espingarda do depósito. À noite, ele mal dormia, atento a qualquer som estranho. Enquanto isso, Gabe se movia pela Flórida Central como um fantasma. Mais tarde, os investigadores reconstituíram seus movimentos através de imagens de segurança e depoimentos de testemunhas. Mas, em tempo real, ele estava sempre 2 passos à frente. Ele se hospedou com velhos amigos de seus dias de mecânico, pessoas que não faziam perguntas e não acompanhavam as notícias de perto. Ele mudou sua aparência, raspando a barba e cortando o cabelo curto. Pagava tudo em dinheiro, usando o dinheiro que havia sacado da conta conjunta poucas horas após o assassinato, e observava. Monitorava as redes sociais, rastreava a localização dos filhos por meio de um aplicativo de compartilhamento familiar, do qual Marina nunca pensou em removê-lo, e estudava a rotina de todas as pessoas ligadas à sua vida anterior. Durante essas semanas,
Helena se dedicou a cuidar das crianças. Ela matriculou os filhos de Marina em aconselhamento para luto, coordenou com as escolas para garantir que eles não ficassem para trás academicamente e tentou manter alguma aparência de normalidade. Nos fins de semana, ela levava todas as 6 crianças à praia, a parques temáticos, a qualquer lugar que pudesse distraí-las do horror que haviam testemunhado. Ela documentava tudo em um diário, escrevendo cartas para Marina que nunca enviaria, despejando sua raiva e tristeza em páginas que mantinha escondidas em sua mesinha de cabeceira. A comunidade se uniu em torno da família. Os colegas de trabalho de Marina na Halifax Health organizaram campanhas de arrecadação de fundos para ajudar a cobrir os custos do funeral e apoiar as crianças. Igrejas locais forneceram refeições e cuidados infantis. Estranhos doaram dinheiro por meio de páginas de financiamento coletivo online, comovidos com a história de 4 crianças que perderam a mãe para a violência. Mas, por trás da onda de apoio, Helena sentia uma inquietação crescente. Ela se pegava olhando obsessivamente pelo espelho retrovisor enquanto dirigia, estudando rostos em estacionamentos, estremecendo com sons inesperados. Marco também percebeu como ela mantinha o telefone sempre ao alcance, como parou de se sentar perto das janelas. No final de junho, exatamente 5 semanas após o assassinato de Marina, Helena recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Não continha palavras, apenas uma fotografia. A imagem mostrava o exterior de sua casa, tirada da rua, com a data e hora daquela manhã. As mãos de Helena tremiam enquanto ela encaminhava a mensagem ao detetive Brennan. O número era de um telefone descartável, impossível de rastrear, comprado em dinheiro em uma loja de conveniência em Altamont Springs. A mensagem era clara. Gabe sabia onde ela estava. Ele estava observando e queria que ela soubesse disso. Brennan pressionou para que aumentassem as patrulhas no bairro de Helena, mas os recursos estavam escassos devido a várias investigações em andamento. O melhor que podiam oferecer era rondas periódicas e uma linha direta com a central. Marco considerou mudar a família para um hotel, mas Helena recusou novamente. Fugir parecia dar a Gabe exatamente o que ele queria, a prova de que ele ainda controlava suas vidas, mesmo escondido. Em vez disso, ela ficou hipervigilante, instalando um aplicativo de botão de pânico em seu telefone e ensinando as crianças mais velhas o que fazer em caso de emergência. Julho chegou com um calor castigante e tempestades à tarde que pouco contribuíam para refrescar o ar. As crianças se adaptaram à sua nova realidade com a resiliência única da juventude, embora pesadelos as atormentassem. Isabela, a mais velha de Marina, parou de falar completamente, exceto quando era diretamente abordada. A mais nova, Sofia, de 5 anos, regrediu, molhando a cama e recusando-se a dormir sem todas as luzes da casa acesas. Helena as abraçou nas noites mais difíceis, sussurrando promessas que não tinha certeza se poderia cumprir, dizendo que elas estavam seguras, mesmo com seu próprio medo crescendo. Em 29 de julho, 3 meses e 8 dias após a morte de Marina, Helena deixou as crianças em um acampamento de verão organizado pela igreja. Era uma manhã de segunda-feira, clara e quente, o tipo de dia em que o asfalto brilhava com miragens de calor. Ela tinha um raro dia de folga do trabalho e planejava usá-lo para fazer recados, compras no mercado e pegar remédios. Tarefas mundanas que pareciam quase normais. Ela enviou uma mensagem para Marco às 10h15, informando que estava indo para a Target. Ele respondeu com um emoji de coração e um lembrete para comprar mais protetor solar para a viagem à praia que haviam planejado para o fim de semana. Helena nunca chegou à Target. Imagens de segurança de um posto de gasolina na Narco Sea Road mostraram seu Nissan Pathfinder chegando às 10h47. Ela entrou,
comprou uma garrafa de água e um pacote de chicletes, depois voltou para o carro. Quando ela abriu a porta do motorista, um homem se aproximou por trás. As imagens, granuladas e filmadas de um ângulo alto, mostraram uma breve interação. O homem usava um boné de beisebol puxado para baixo e óculos escuros, apesar do céu nublado. Helena pareceu reconhecê-lo. Sua linguagem corporal mudou de casual para rígida em um instante. Ela deu um passo para trás, com as mãos levantadas em um gesto defensivo. O homem estendeu a mão para ela. Ela tentou correr. Ele agarrou seu braço e a empurrou em direção a uma van branca, estacionada a 2 vagas de distância. Ela lutou, com a boca aberta no que deve ter sido um grito, mas o posto de gasolina ficava em uma área comercial movimentada, onde o barulho do trânsito abafava tudo. Todo o sequestro levou menos de 90 segundos. A porta lateral da van se abriu. O homem empurrou Helena para dentro. A porta se fechou. Ambos os veículos deixaram o estacionamento com segundos de diferença, indo em direções opostas. Uma testemunha, uma senhora idosa que abastecia o carro do outro lado do estacionamento, percebeu que algo parecia errado, mas não conseguiu identificar exatamente o que era. Quando ela mencionou isso ao caixa dentro da loja, ambos os veículos já haviam ido embora há muito tempo. Levou mais 4 horas para que Marco, incapaz de entrar em contato com sua esposa e cada vez mais preocupado, ligasse para a polícia para comunicar o desaparecimento dela. Marco Castellanos ligou para o 911 às 15h22. Sua voz falhou ao explicar que sua esposa estava desaparecida há mais de 4 horas. Não respondia às mensagens de texto ou ligações e que a última localização conhecida do celular dela era perto de um posto de gasolina na Narcousie Road. A atendente tentou acalmá-lo, explicando que adultos frequentemente se atrasavam, que telefones descarregavam, que havia explicações razoáveis. Mas Marco a interrompeu. Sua esposa era irmã de uma vítima de assassinato. O assassino ainda estava foragido. Não se tratava de uma mulher atrasada por causa de recados. Era um sequestro. A detetive Brennan recebeu o alerta em poucos minutos e sentiu um frio na barriga. Ela havia alertado Helena. Ela havia insistido para que ela se protegesse. E agora, o pior cenário estava se desenrolando exatamente como ela temia. Ela se mobilizou imediatamente, enviando unidades para o posto de gasolina enquanto obtinha as imagens de segurança de todas as câmeras em um raio de 3 quilômetros. Às 17h, ela confirmou o que Marco já sabia instintivamente. Helena havia sido levada, e o homem que a levou correspondia à nova aparência de Gabriel Reis. A van branca se tornou o foco de uma busca intensiva. Câmeras de trânsito a rastrearam indo para o sul na Narcousie, depois para o oeste na State Road 528, em direção à Beachline Expressway. Depois disso, ela desapareceu. Nenhuma cabine de pedágio capturou a placa com clareza suficiente para ser lida. Nenhuma câmera comercial a capturou. Gabe havia escolhido sua rota com cuidado, evitando as vias principais, depois de ter Helena em seu poder. Brennan sabia que eles estavam correndo contra o tempo. As estatísticas mostravam que as vítimas de sequestro tinham a maior taxa de sobrevivência nas primeiras 3 horas. Já haviam passado 5. A investigação se expandiu rapidamente. Agentes do FBI se juntaram às autoridades locais, trazendo recursos e experiência em casos de sequestro. Eles montaram um centro de comando no gabinete do xerife do condado de Orange, cobrindo as paredes com mapas, linhas do tempo e fotografias. Marco sentou-se em uma sala de conferências, respondendo às mesmas perguntas repetidamente, enquanto tentava entrar em contato com parentes que pudessem buscar as crianças no acampamento. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o telefone. A detetive Brennan sentou-se ao seu lado, sua presença ao mesmo tempo profissional e profundamente pessoal. Ela não conseguiu proteger Marina.
ela não falharia com Helena também. Enquanto isso, equipes forenses examinaram o Pathfinder abandonado de Helena, ainda estacionado no posto de gasolina. Encontraram a bolsa dela no banco do motorista, a carteira intacta, o telefone no chão com a tela quebrada. A porta do lado do motorista estava aberta, com as chaves ainda na ignição. Isso pintou um quadro de alguém interrompido no meio da ação, alguém que não teve tempo de pegar nada antes de ser forçado a sair. Testemunhas de empresas próximas foram entrevistadas, mas a correria do almoço manteve a maioria das pessoas distraídas demais para notar o sequestro. A senhora idosa, que sentiu que algo estava errado, não conseguiu fornecer detalhes, além de uma descrição vaga que correspondia a milhares de homens. À medida que a escuridão caía sobre a Flórida Central, Helena continuava desaparecida. As emissoras de notícias exibiram reportagens de última hora, mostrando a foto dela e a de Gabe lado a lado, implorando por informações do público. A linha de denúncias ficou cheia de ligações, a maioria inúteis, algumas promissoras. Uma mulher em Kissimmee relatou ter visto uma van branca estacionada do lado de fora de um armazém abandonado. Um homem em Cocoa afirmou que seu vizinho correspondia à descrição de Gabe e estava agindo de forma suspeita. Cada pista foi investigada, nenhuma levou a lugar nenhum. Gabe havia planejado tudo cuidadosamente, escolhendo um local remoto o suficiente para evitar ser detectado, mas acessível o suficiente para chegar rapidamente. A verdade era mais sombria do que qualquer um que estivesse procurando poderia imaginar. Gabe havia levado Helena para uma propriedade executada na zona rural do condado de Brevard, uma casa que estava vazia há 2 anos, depois que os proprietários anteriores se mudaram durante a crise imobiliária. A propriedade ficava em 5 acres de terreno baldio, cercada por arbustos de palmeiras e pinheiros, invisível da estrada mais próxima. Gabe a descobriu meses antes, enquanto fazia um trabalho paralelo para um investidor imobiliário. Ele guardou a chave, reconhecendo que era o lugar perfeito para desaparecer se as coisas dessem errado. E as coisas deram terrivelmente errado. Dentro da casa abandonada, Helena estava amarrada a uma cadeira, no que antes era uma sala de jantar. Fita adesiva cobria sua boca. Seus pulsos sangravam onde as amarras plásticas cortavam a pele. Gabe andava de um lado para o outro na frente dela, com os olhos selvagens e movimentos erráticos. Ele falava constantemente, um monólogo incoerente que alternava entre acusações e justificativas. Ele culpava Helena por envenenar Marina contra ele. Ele culpava Marina por não entendê-lo. Ele culpava a sociedade por fazê-lo esconder quem ele era. A lógica era espiralada, contraditória e desequilibrada, o raciocínio de um homem cuja identidade inteira havia desmoronado e se reformado em torno de uma única narrativa de vitimização. Os olhos de Helena o seguiam, calculando, procurando qualquer oportunidade. Ela conhecia o destino de sua irmã. Sabia que Gabe não tinha intenção de deixá-la ir, mas o instinto de sobrevivência se opunha ao desespero. Seus filhos precisavam dela. Os filhos de Marina precisavam dela. Ela se forçou a respirar lentamente pelo nariz, a manter a calma, a pensar. A casa era velha. As janelas estavam quebradas em alguns lugares. A porta dos fundos pendia solta em dobradiças enferrujadas. Se ela conseguisse se libertar, se conseguisse correr, talvez tivesse uma chance na selva ao redor. Mas Gabe estava vigiando de perto. Ele havia trazido suprimentos, água, barras energéticas, abraçadeiras plásticas e sua Glock 19 recém-recarregada. Ele também havia trazido gasolina, 5 recipientes vermelhos empilhados na cozinha, cuja finalidade era sinistramente clara. Não se tratava de negociação ou resgate. Tratava-se de punição, de fazer Helena pagar por seu papel em sua exposição, de garantir que, se ele não pudesse ter sua vida de volta, ninguém mais teria a sua. Horas se passaram naquela casa. Lá fora,
Helicópteros de busca cruzavam o céu noturno, seus holofotes varrendo rodovias e áreas arborizadas. Unidades K-9 rastreavam odores que esfriavam em estacionamentos. Detetives entrevistaram todos que conheciam Gabe, pressionando-os sobre possíveis esconderijos ou cúmplices. Mas a extensão da Flórida Central funcionou a seu favor. Milhares de propriedades abandonadas pontilhavam a região, execuções hipotecárias e terrenos baldios onde alguém poderia se esconder por semanas sem ser descoberto. Às 2 da manhã, Marco finalmente voltou para casa para enfrentar 6 filhos que sabiam que algo terrível havia acontecido, mas não entendiam o quê. Seus próprios filhos, de 16 e 14 anos, tentaram se manter fortes para seus primos mais novos. Mas Isabela, que já havia visto um dos pais destruir o outro, sentou-se no canto da sala com os joelhos encostados no peito, balançando levemente com os olhos sem foco. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia que essa história não teria um final feliz. A detetive Brennan trabalhou durante toda a noite, sustentada por café e um medo crescente. Ela revisou tudo o que sabiam sobre Gabe. Seu histórico profissional, seus colegas, seus hábitos. Ela estudou mapas das propriedades às quais ele tinha acesso por meio de seu emprego. Ela consultou psicólogos especializados em aniquiladores de famílias, homens que matavam não por paixão, mas por um senso distorcido de justiça. Todos concordaram em uma coisa. O tempo estava se esgotando. A raiva de Gabe vinha crescendo há 3 meses. Fosse o que fosse que ele planejava fazer, ele o faria em breve. O amanhecer de 30 de julho foi úmido e cinzento. Helena estava desaparecida há 18 horas. Na casa executada, Gabe parou de andar de um lado para o outro. Ele olhou para Helena com uma expressão que misturava ódio e algo que poderia ser arrependimento. Ele removeu a fita adesiva da boca dela, não por misericórdia, mas porque queria que ela falasse. Queria que ela entendesse por que isso estava acontecendo. Helena, com a voz rouca, fez apenas uma pergunta. E as crianças? O rosto de Gabe endureceu. As crianças, disse ele, iriam aprender a verdade sobre a mãe delas. Iriam aprender o que acontece quando alguém destrói uma família. Então, ele pegou o primeiro recipiente de gasolina e começou a derramá-lo pelo chão. O cheiro de gasolina encheu a casa abandonada, acre e insuportável. Helena observou enquanto Gabe derramava metodicamente o combustível pelo chão de madeira deformado, criando um rastro que ia da sala de jantar, onde ela estava amarrada, passando pelo corredor, até o que restava da cozinha. Sua mente correu por todas as possibilidades. Ela tinha talvez alguns minutos antes que ele acendesse o fósforo, minutos para dizer algo que pudesse penetrar sua raiva e ilusão. Mas o que ela poderia dizer a um homem que já havia matado uma vez e claramente pretendia fazer isso novamente? Ela tentou mesmo assim. Sua voz saiu firme, apesar do terror que a invadia. Ela disse a ele que as crianças o amavam, que perguntavam por ele, que destruir a si mesmo não desfaria o que já havia acontecido. Gabe parou com o galão de gasolina vazio pendurado na mão. Por um momento, algo passou por seu rosto, algo que poderia ter sido dor ou dúvida. Então desapareceu, substituído pela fria certeza de alguém que havia ido além da razão e entrado em pura intenção destrutiva. Ele disse a ela que era tarde demais para qualquer uma dessas coisas. Marina havia feito sua escolha. Helena a ajudara a tomá-la. Agora, todos viveriam com as consequências. Mas o que Gabe não sabia era que a propriedade não era tão isolada quanto ele acreditava. A 400 metros através do mato, um senhor chamado Robert Chen morava em um trailer duplo em seu próprio terreno de 2 hectares. Robert era um engenheiro aeroespacial aposentado que se mudara para a Flórida em busca de tranquilidade e terrenos baratos. Ele mantinha-se reservado,
passando os dias a mexer em rádios amadores e a monitorizar os scanners da polícia, um hobby que mantinha desde a juventude. Na noite anterior, tinha ouvido o som invulgar de um veículo na estrada de acesso coberta de vegetação que passava pela sua propriedade. Na zona rural do condado de Brevard, onde os vizinhos estavam espalhados, qualquer veículo era notável. Um que passasse à meia-noite era digno de nota. Quando Robert ouviu a notícia da manhã sobre a mulher desaparecida e a carrinha branca, algo lhe fez sentido. Ele ligou para a linha direta do FBI às 6h45, descrevendo o que tinha ouvido e fornecendo instruções exatas para chegar à propriedade abandonada. O operador classificou a informação como alta prioridade. O detetive Brennan recebeu a informação em 10 minutos e mobilizou todas as unidades disponíveis. Equipes táticas do FBI e do gabinete do xerife do condado de Brevard convergiram para o local, aproximando-se com extrema cautela. Sabiam que Gabe estava armado. Sabiam que ele não tinha nada a perder. Às 7h33, unidades da SWAT se posicionaram ao redor da propriedade executada. Através das janelas quebradas, eles podiam ver movimento dentro da casa e sentir o cheiro de gasolina. O comandante da operação, um agente veterano do FBI chamado Torres, estabeleceu um perímetro e tentou contato por telefone. O celular de Gabe, que ele mantinha desligado há semanas, de repente mostrou estar ativo. Torres ligou para ele. Dentro da casa, o toque ecoou. Gabe olhou para a tela, viu o número desconhecido e atendeu. Sua voz soava estranhamente calma quando ele disse a Torres exatamente o que estava prestes a acontecer. Ele iria incendiar a casa com Helena dentro. Em seguida, iria atirar em si mesmo. Não haveria negociação, rendição ou fuga. Torres o manteve falando, empregando todas as técnicas que havia aprendido no treinamento de negociação de reféns. Ele reconheceu a dor de Gabe, validou seus sentimentos de traição e tentou criar um relacionamento. Mas Gabe não estava interessado em conexão. Ele havia decidido seu próprio fim e estava determinado a levá-lo adiante. Enquanto Torres falava, os membros da equipe tática se aproximavam da estrutura, estudando as linhas de visão e os pontos de entrada. A condição deteriorada da casa funcionava a seu favor. As paredes tinham buracos, as portas estavam soltas, e anos de negligência haviam criado várias rotas de acesso potenciais. Lá dentro, Helena estava trabalhando em suas amarras desde que Gabe se distraiu com o telefonema. As amarras eram industriais, projetadas para serem inquebráveis, mas a cadeira a qual ela estava amarrada era velha e enfraquecida pela umidade e cupins. Ela balançou lentamente, testando as juntas, sentindo a madeira ranger sob seu peso. Uma das pernas da cadeira parecia solta, onde se conectava ao assento. Se conseguisse soltá-la, talvez pudesse deslizar as mãos amarradas por baixo e à frente do corpo. Era um plano desesperado, mas o desespero era tudo o que lhe restava. Gabe terminou a chamada abruptamente. Olhou para Helena com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Algo entre arrependimento e determinação. Tirou um isqueiro do bolso, daqueles de plástico barato vendidos nas bombas de gasolina. Helena parou de se mexer, prendendo a respiração. Este era o momento. Ela pensou em Marco, em seus filhos, nos filhos de sua irmã que precisavam dela. Ela pensou em Marina e se perguntou se sua irmã havia sentido essa mesma terrível clareza em seus últimos segundos. Essa compreensão de que a vida estava prestes a terminar, não pacificamente, mas de forma violenta e injusta. Mas quando Gabe acendeu o isqueiro, a porta dos fundos da casa explodiu para dentro. Agentes do FBI invadiram o local, armas em punho, gritos de comando se sobrepondo. Gabe se virou para eles, o isqueiro caindo de sua mão, a outra mão alcançando a Glock enfiada em seu cinto. Tudo aconteceu em um tempo comprimido.
Um agente atirou. O tiro atingiu Gabe no ombro, fazendo-o girar para trás. Ele caiu contra a parede encharcada de gasolina, sua arma caindo no chão. Mais agentes avançaram, chutando a arma para longe, forçando-o a ficar deitado de bruços, prendendo suas mãos atrás das costas. Outros agentes alcançaram Helena, cortando suas amarras com facas táticas, levantando-a da cadeira que quase se tornou sua pira funerária. Ela não conseguia ficar de pé no início. Suas pernas estavam dormentes devido à circulação restrita. 2 agentes a apoiaram enquanto a levavam rapidamente para fora da casa e para longe dos vapores de gasolina que poderiam inflamar com qualquer faísca. Lá fora, o sol da manhã parecia incrivelmente brilhante. Os paramédicos a cercaram imediatamente, verificando seus sinais vitais, enfaixando seus pulsos, oferecendo água que ela não conseguia engolir porque sua garganta estava fechada pelo choque e pelo alívio. Gabe foi arrastado para fora da casa sangrando, mas vivo. Os paramédicos trataram do ferimento em seu ombro enquanto os policiais o prendiam com amarras adicionais. Ele não disse nada. Seus olhos estavam vazios, seu corpo flácido. O incêndio que ele pretendia iniciar nunca aconteceu. A execução que ele planejava para Helena nunca ocorreu. O suicídio que seria seu ato final de controle nunca aconteceu. Em vez disso, ele enfrentaria o sistema legal, enfrentaria um julgamento, enfrentaria as famílias que havia destruído. O detetive Brennan chegou quando Helena estava sendo colocada em uma ambulância. Seus olhos se encontraram em meio ao caos dos veículos e da equipe de emergência. Nenhuma palavra foi necessária. Ambos compreenderam o quão perto tinha chegado. Quantas coisas tiveram que se alinhar perfeitamente para que Helena sobrevivesse. A insônia de Robert Chen e seu hobby de escutar o scanner da polícia. As habilidades de negociação de Torres, que ganharam minutos preciosos. A entrada precisa da equipe tática. Se qualquer um desses elementos estivesse faltando, o resultado teria sido diferente. No hospital, Marco irrompeu pela porta da sala de emergência com pânico mal contido. Quando viu Helena viva, consciente, conversando com os médicos, ele desabou em uma cadeira e chorou. As crianças ainda não podiam visitá-la, pois a política do hospital impedia isso até que ela estivesse estabilizada. Mas Helena gravou uma mensagem de vídeo no celular de uma enfermeira. Ela disse que estava bem, que os amava e que logo estaria em casa. Quando as 6 crianças assistiram ao vídeo juntas na sala de estar de Marco, Isabela finalmente chorou. As lágrimas que ela vinha segurando há 3 meses, jorrando em soluços profundos. Seus primos mais novos se juntaram a ela, todos amontoados no sofá, lamentando e comemorando ao mesmo tempo. A notícia do resgate de Helena se espalhou rapidamente. Os meios de comunicação que vinham cobrindo a caçada desde o assassinato de Marina agora relatavam o desfecho dramático. Mas, para os diretamente envolvidos, o pesadelo não havia acabado. Estava simplesmente entrando em uma nova fase que envolvia tribunais e depoimentos, em vez de buscas e vigilância. Gabriel Reis enfrentaria a justiça, mas essa justiça exigiria que Helena revivesse seu trauma repetidamente, para descrever em detalhes o que ele havia feito e pretendia fazer. O sistema jurídico exigia isso, e ela iria cumprir, porque Marina merecia, porque as crianças mereciam, porque dizer a verdade ao poder era a única arma que as vítimas realmente possuíam. Gabriel Reis foi formalmente acusado em 2 de agosto de 2024 de homicídio doloso pela morte de Marina, sequestro com intenção de cometer homicídio pelo rapto de Helena e múltiplas violações de porte de armas. As acusações acarretavam penas potenciais que garantiriam que ele nunca mais voltasse a ser livre. Sua audiência de acusação ocorreu por videoconferência da prisão do condado de Brevard, onde ele estava detido sem fiança.
Ele apareceu na tela vestindo um macacão laranja, com o ombro ferido enfaixado e uma expressão vazia. Quando o juiz perguntou como ele se declarava, seu advogado nomeado pelo tribunal apresentou uma defesa de inocência em todas as acusações. A máquina jurídica deu início ao seu processo lento e metódico. O caso atraiu significativa atenção da mídia em toda a Flórida e além. Ele tinha todos os elementos que cativavam o público: violência doméstica, sexualidade oculta, tragédia familiar, resgate dramático. Programas de notícias a cabo analisaram a psicologia por trás do caso. Comunidades online especializadas em crimes reais debateram os motivos e os sinais de alerta. Mas para Helena e Marco, o circo da mídia era apenas mais um fardo a suportar. Repórteres acamparam do lado de fora de sua casa. Ligaram para seus telefones, abordaram parentes para entrevistas. Eles recusaram todos os pedidos, querendo apenas privacidade para se recuperar e se concentrar nas crianças, que precisavam de estabilidade mais do que nunca. Helena passou 3 dias no hospital se recuperando da desidratação, ferimentos leves e trauma psicológico grave. Os médicos recomendaram terapia intensiva, tanto individual quanto familiar. Ela começou sessões com um psicólogo especializado em sobreviventes de crimes violentos, trabalhando o trauma complexo de perder a irmã, ser sequestrada e enfrentar sua própria mortalidade. Os pesadelos vinham toda vez que ela fechava os olhos. Ela via o rosto de Gabe, sentia o cheiro da gasolina, sentia as amarras cortando seus pulsos. Dormir tornou-se algo a temer, em vez de algo a buscar. As crianças lutavam à sua maneira. Isabela se isolou ainda mais, falando apenas quando necessário, passando horas em seu quarto com a porta fechada. Os filhos do meio, Diego, de 11 anos, e Camila, de 9, desenvolveram comportamentos ansiosos, verificando repetidamente as fechaduras e perguntando para onde os adultos estavam indo toda vez que alguém saía de casa. Lucia, de 6 anos, começou a ter ataques de pânico na hora de dormir, convencida de que homens maus estavam chegando. Sofia, de 5 anos, parou de falar completamente por 2 semanas, comunicando-se apenas por meio de gestos e lágrimas. Marco e Helena matricularam todas as 6 crianças em terapia focada em trauma, levando-as às consultas 3 vezes por semana. Enquanto isso, a detetive Brennan e sua equipe construíram o caso. Eles compilaram as evidências metodicamente: imagens de segurança, depoimentos de testemunhas, relatórios forenses, registros telefônicos. A acusação, liderada pela procuradora estadual adjunta Jennifer Dalton, se preparou para o que ela sabia que seria um julgamento complexo. O advogado de defesa de Gabe, um defensor público chamado Robert Harrison, já havia indicado planos de argumentar capacidade diminuída devido a sofrimento psicológico. Ele alegaria que as ações de Gabe decorreram de uma crise de saúde mental desencadeada pela exposição de sua sexualidade e pela dissolução de seu casamento. Era uma estratégia que enfurecia a família de Marina, mas tinha precedente legal. Em setembro, Helena se reuniu com Dalton para se preparar para seu depoimento. O escritório do Ministério Público ficava no centro de Orlando, em um prédio moderno com iluminação fluorescente forte e paredes decoradas com placas e certificados. Dalton, uma mulher na casa dos 40 anos, com olhos cinza-aço e reputação de promotora agressiva, explicou a Helena o que ela poderia esperar. O julgamento provavelmente ocorreria no início de 2025, dando tempo para ambas as partes se prepararem. Helena precisaria testemunhar sobre seu relacionamento com Marina, as conversas que tiveram sobre deixar Gabe, os avisos que deu à irmã. Ela também precisaria descrever seu próprio sequestro e cativeiro com detalhes explícitos. A perspectiva aterrorizava Helena.
Enfrentar Gabe em um tribunal, tê-lo assistindo ao seu depoimento, reviver aquelas horas, amarrada na casa abandonada enquanto ele derramava gasolina ao seu redor. Mas Dalton foi claro. Sem o depoimento de Helena, o caso da acusação por premeditação na acusação de sequestro seria mais fraco. Suas palavras ajudariam a garantir que Gabe passasse o resto da vida na prisão. Helena concordou em fazer o que fosse necessário. Ela devia isso a Marina, às crianças, a todas as mulheres que sofreram nas mãos de um homem que acreditava que controle era amor. Com a chegada do outono, a família tentou estabelecer novas rotinas. As crianças voltaram à escola, embora seus professores tivessem sido informados sobre a situação e instruídos a ficar atentos a comportamentos preocupantes. Helena voltou a trabalhar meio período, descobrindo que a estrutura e a normalidade ajudavam mais do que ficar em casa remoendo o trauma. Marco tirou uma licença do seu trabalho como gerente de projetos para estar mais presente para a família. Eles passavam os dias com um otimismo forçado, comemorando pequenas vitórias, como Sofia voltar a falar ou Isabela sorrir para uma piada. Mas, por baixo da superfície, a dor e a raiva fervilhavam. Os pais de Marina entraram com uma ação por homicídio culposo contra Gabe, sabendo que provavelmente nunca receberiam indenização, mas precisando de algum tipo de reconhecimento legal além do processo criminal. Amigos organizaram campanhas de arrecadação de fundos para ajudar com os custos da terapia contínua das crianças e despesas futuras com educação. O apoio da comunidade continuava forte, mas Helena sentia o peso de ser a irmã sobrevivente, aquela que foi resgatada enquanto Marina jazia em um cemitério. A culpa do sobrevivente era um conceito que ela compreendia intelectualmente, mas sentia visceralmente toda vez que olhava para suas sobrinhas e sobrinho. Em outubro, os promotores revelaram evidências adicionais que aprofundaram o horror do assassinato de Marina. A perícia digital recuperou arquivos excluídos do telefone de Gabe, mostrando que ele havia pesquisado métodos para matar alguém rapidamente e encobrir as evidências. O histórico do navegador mostrava pesquisas como quanto tempo a polícia leva para responder, estados sem pena de morte e sobreviver depois de atirar em alguém. As pesquisas datavam de abril, semanas antes da morte de Marina, provando que Gabe estava planejando a violência mesmo enquanto prometia trabalhar em seu casamento. A revelação confirmou o que Helena suspeitava. Marina nunca teve chance. No momento em que ela descobriu os segredos dele e se recusou a guardá-los, seu destino estava selado. As evidências também revelaram os movimentos de Gabe durante os 3 meses entre os assassinatos. Ele vinha perseguindo sistematicamente não apenas Helena, mas outros membros da família, fotografando suas casas e documentando seus horários. A polícia encontrou um caderno na casa abandonada contendo observações detalhadas sobre a rotina de Helena, o horário de trabalho de Marco e até mesmo os horários de saída das crianças da escola. Ele vinha planejando o sequestro há semanas, esperando o momento certo em que Helena estivesse sozinha e vulnerável. A premeditação era inegável e arrepiante. Com a aproximação das festas de fim de ano, a família enfrentou o primeiro dia de ação de graças e Natal sem Marina. Eles se reuniram na casa de Helena, tentando manter as tradições, mas reconhecendo a ausência que preenchia cada cômodo. A cadeira de Marina à mesa permaneceu vazia, um testemunho silencioso do que havia sido roubado. As crianças abriram os presentes na manhã de Natal com entusiasmo moderado, sua alegria atenuada pela consciência de que sua mãe nunca as veria crescer, se formar, se casar ou ter seus próprios filhos. Helena tirou fotos obsessivamente, documentando tudo, sabendo que um dia essas crianças iriam querer provas de que foram amadas e celebradas, apesar da tragédia que remodelou suas vidas. Em janeiro de 2025,
quando a data do julgamento foi marcada para março, Helena recebeu uma carta. Ela chegou através de seu advogado, em vez de diretamente, uma precaução de segurança dadas as circunstâncias. A carta era de Gabe. Nela, ele pedia desculpas. Ele afirmava sentir remorso pelo que havia feito a Marina. Reconhecia que suas ações em relação a Helena eram indefensáveis e expressava esperança de que algum dia as crianças pudessem entender que ele as amava, apesar de tudo. A carta parecia obscena para Helena. Essa tentativa de redenção de um homem que havia assassinado sua irmã e tentado queimá-la viva. Ela a jogou fora sem terminar de ler, recusando-se a permitir que ele contaminasse seu processo de cura com sua narrativa egoísta. O julgamento se aproximava, inevitável e necessário. Helena se preparou para o que estava por vir, sabendo que o testemunho seria brutal, mas essencial. A justiça para Marina exigia isso. A proteção de futuras vítimas exigia isso. E em algum momento da narrativa, na prestação de contas pública do que Gabe havia feito, poderia haver uma forma de encerramento. Não exatamente cura, mas talvez o início de aprender a viver com uma ferida que nunca se fecharia completamente. O julgamento de Gabriel Reis começou em 3 de março de 2025, em um tribunal do condado de Volusia, lotado de jornalistas, defensores das vítimas e familiares. A juíza Patrícia Morrison presidiu o julgamento, com sua reputação de conduzir processos eficientes precedendo-a. A seleção do júri levou 3 dias, com promotores e advogados de defesa questionando os jurados em potencial sobre suas opiniões sobre violência doméstica, saúde mental e pena de morte. O júri final foi composto por 7 mulheres e 5 homens, desde uma professora aposentada até um jovem engenheiro, cada um deles jurando decidir o destino de Gabe com base exclusivamente nas provas apresentadas. A promotora estadual assistente Jennifer Dalton fez uma declaração inicial que expôs o caso da acusação com precisão clínica. Ela descreveu Marina como uma mãe amorosa e enfermeira dedicada, cujo único crime foi descobrir a vida secreta do marido e querer ir embora. Ela conduziu os jurados pela noite de 21 de maio, a discussão, a perseguição no quintal, os 7 tiros que acabaram com uma vida. Em seguida, ela detalhou os 3 meses que Gabe passou fugindo da captura enquanto planejava seu próximo ato de violência contra Helena, a irmã que ousou ajudar Marina a fugir. A voz de Dalton permaneceu firme, mas suas palavras pintaram um quadro de crueldade calculada que deixou vários jurados visivelmente abalados. O advogado de defesa Robert Harrison rebateu com uma narrativa de colapso mental. Ele não negou que Gabe tivesse matado Marina ou sequestrado Helena. Em vez disso, argumentou que anos de conflito interno sobre sua sexualidade, combinados com a vergonha de ser exposto em uma comunidade conservadora, haviam desencadeado uma crise psicológica que diminuiu sua capacidade de pensamento racional. Ele prometeu o depoimento de psicólogos especialistas que explicariam como o trauma poderia levar a decisões catastróficas. Foi uma argumentação simpática que deixou alguns observadores desconfortáveis, parecendo desculpar a violência com o papel de vítima. A acusação chamou testemunhas sistematicamente. Policiais descreveram a cena do crime. Médicos legistas detalharam os ferimentos de Marina. Vizinhos testemunharam ter ouvido tiros e crianças gritando. Os colegas de trabalho de Marina pintaram um retrato de uma mulher que se tornara cada vez mais medrosa nas semanas anteriores à sua morte. Cada testemunho se baseava no anterior, criando uma narrativa avassaladora de homicídio premeditado seguido de tentativa de homicídio. No 8º dia do julgamento, Helena subiu ao banco das testemunhas. Ela usava um vestido azul marinho, o cabelo preso para trás e o rosto cuidadosamente composto. Dalton
A guiou pelo depoimento com gentileza experiente, estabelecendo sua relação com Marina, as conversas sobre deixar Gabe, a descoberta de sua vida dupla. A voz de Helena permaneceu firme, enquanto ela descrevia ter recebido a foto ameaçadora de sua casa. O medo crescente, a manhã em que foi levada do estacionamento de um posto de gasolina. Quando ela relatou as horas amarrada na casa abandonada, a gasolina sendo derramada, o olhar morto de Gabe enquanto ele se preparava para acender o fósforo, vários jurados desviaram o olhar. O interrogatório de Harrison tentou retratar Helena como alguém que havia interferido em um casamento que ela não compreendia totalmente, que havia encorajado Marina a sair em vez de procurar aconselhamento. Mas Helena não vacilou. Ela olhou diretamente para Harrison e disse que Marina havia procurado aconselhamento. Gabe se recusou a participar. Marina tentou salvar o casamento. Gabe continuou mentindo. A escolha de ir embora não foi impulsiva. Foi uma questão de sobrevivência. Harrison não teve uma resposta eficaz. A defesa apresentou seu caso ao longo de 4 dias. Psicólogos testemunharam sobre crise de identidade e transtorno de estresse agudo. Os ex-colegas de trabalho de Gabe o descreveram como um bom funcionário que mantinha a discrição. Sua mãe, idosa e chorando, implorou misericórdia ao júri, alegando que seu filho era um bom menino que cometeu erros terríveis. Mas nada poderia apagar a premeditação documentada nas buscas telefônicas, o comportamento de perseguição, o sequestro calculado. Quando o próprio Gabe subiu ao banco das testemunhas, seu depoimento soou vazio. Ele expressou remorso, mas não conseguiu explicar por que havia pesquisado métodos de assassinato semanas antes ou por que planejava queimar Helena viva, se realmente se arrependia de suas ações. As alegações finais ocorreram em 21 de março. Dalton lembrou aos jurados que o sofrimento mental não justificava o assassinato. Milhões de pessoas lutavam com a identidade e a vergonha sem matar ninguém. Gabe havia feito escolhas em cada etapa. Pegar sua arma, perseguir Marina, puxar o gatilho 7 vezes, perseguir Helena, sequestrá-la, preparar uma execução. Essas foram decisões, não sintomas. Harrison pediu compreensão, argumentando que a prisão perpétua sem possibilidade de reabilitação não servia para nada. O júri deliberou por 11 horas ao longo de 2 dias. Em 23 de março, eles retornaram com veredictos de culpado em todas as acusações: homicídio doloso, sequestro com intenção de cometer homicídio, porte ilegal de arma. O juiz Morrison marcou a sentença para 10 de abril. Naquela audiência, Helena fez uma declaração de impacto da vítima. Ela falou diretamente com Gabe, descrevendo como sua violência havia destruído não apenas Marina, mas a sensação de segurança de toda uma família. Ela descreveu crianças que acordavam gritando, que temiam todos os estranhos, que cresceriam sem a mãe porque o ego dele não suportava a exposição. Ela disse que ele havia tirado tudo deles, mas não tiraria o futuro. Eles se recuperariam, eles prosperariam. E se lembrariam de Marina não por como ela morreu, mas por como ela viveu. O juiz Morrison condenou Gabe à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional pelo assassinato de Marina, mais 30 anos pelo sequestro de Helena. As sentenças seriam cumpridas consecutivamente. Ele morreria na prisão, provavelmente daqui a décadas, esquecido por todos, exceto por aqueles que ele havia prejudicado. Enquanto os policiais o levavam algemado para fora do tribunal, ele olhou uma vez para Helena. Ela olhou de volta sem vacilar, até que ele desviou o olhar. Fora do tribunal, os pais de Marina deram uma breve entrevista coletiva. Eles agradeceram aos promotores, investigadores e todos que apoiaram sua família. Anunciaram a criação de um fundo de bolsas de estudo em nome de Marina para estudantes de enfermagem. Pediram que sua família pudesse agora viver seu luto em particular. Helena estava ao lado deles,
com a mão de Marco na sua, finalmente se permitindo acreditar que tudo realmente havia acabado. O sistema jurídico havia feito justiça. As crianças cresceriam sabendo que o assassino de sua mãe havia sido responsabilizado. Mas a justiça não apagou o trauma, nem restaurou o que havia sido perdido. Simplesmente encerrou um capítulo, permitindo que um novo começasse. Naquela noite de volta para casa, Helena reuniu todas as 6 crianças na sala de estar. Ela lhes disse que seu pai, seu tio, nunca mais machucaria ninguém. Ela lhes disse que estavam seguras, e disse que seguir em frente não significava esquecer Marina. Significava honrá-la vivendo plenamente, recusando-se a deixar que a violência os definisse, escolhendo o amor em vez do medo todos os dias. Eles ficaram sentados juntos até tarde da noite, chorando e conversando, e lentamente, timidamente, começando a imaginar um futuro construído não sobre a tragédia, mas sobre a resiliência.